Já percebeu como o conceito de família está em constante ataque? Parece que o mundo moderno quer nos convencer de que a união familiar é coisa do passado. No entanto, a Sagrada Família surge como um modelo que desafia essa lógica, mostrando que santidade e união não são apenas possíveis, mas essenciais. O que seria do mundo sem a base sólida de uma família estruturada? Sem essa base, tudo desmorona, não é mesmo? A Sagrada Família, composta por Jesus, Maria e José, não era apenas uma família, era um reflexo do céu na terra. Porém, quantos reconhecem isso hoje? Muitos preferem ignorar seu exemplo, talvez porque ele desmascara as fragilidades das ideologias modernas. Você já se perguntou por que valores tão simples, como o respeito mútuo e o amor incondicional, parecem estar desaparecendo? Algo para refletir. E, claro, não podemos esquecer que o mundo quer nos fazer acreditar que a felicidade está na individualidade, mas será que isso funciona? A Sagrada Família nos ensina o contrário. A verdadeira realização está na doação, no viver para o outro. Não é curioso como esse exemplo continua relevante, mesmo séculos depois? Mas não pense que isso é um conto distante e inalcançável. O que veremos a seguir é como a Sagrada Família pode nos inspirar hoje, no meio do caos cotidiano. Afinal, se eles superaram desafios inimagináveis, o que nos impede de buscar essa mesma santidade e união? A Sagrada Família, formada por Jesus, Maria e José, é a representação perfeita do núcleo familiar cristão. Maria, a mãe que acolheu com fé o maior de todos os chamados, José, o pai silencioso que protegeu com coragem a missão divina, e Jesus, o filho que trouxe a salvação ao mundo. Cada um desempenhou um papel único, mas todos unidos por um propósito maior. Mas o que torna essa família tão especial? A simplicidade de sua vida em Nazaré, por exemplo, onde enfrentaram desafios comuns, como o sustento do lar. Imagine José trabalhando como carpinteiro, Maria cuidando da casa e Jesus crescendo em graça e sabedoria. Não parece tão distante de nossas próprias realidades? Apesar de sua simplicidade, a Sagrada Família vivia para cumprir o plano de Deus. E essa obediência inabalável é um dos maiores exemplos cristãos. Quantas vezes nós hesitamos em seguir o que sabemos ser certo por medo do desconhecido? Eles nos mostram que a confiança em Deus é sempre o melhor caminho. Mas ainda mais. Não estamos falando de uma família perfeita no sentido humano, mas de uma união fortalecida pela fé. E essa fé será o ponto de partida para entender a missão divina que eles abraçaram. Cada membro da Sagrada Família tinha um papel único no plano de salvação. Maria, com seu sim corajoso ao anjo, se tornou a mãe de Deus. Imagine o peso dessa missão. José, por sua vez, aceitou ser o guardião do Salvador, mesmo sem compreender totalmente o mistério. E Jesus, desde criança, mostrou que sua vida era dedicada à redenção da humanidade. A missão deles não foi fácil. Pense no exílio no Egito, quando tiveram que fugir para salvar a vida do menino Jesus. Você já enfrentou uma situação em que precisou abrir mão de tudo para proteger quem ama? Essa é a essência da união familiar, estar disposto a sacrificar por amor. O mais impressionante é que eles não buscavam glória ou reconhecimento, mas apenas cumprir a vontade de Deus. Maria e José não estavam isentos de dúvidas ou medos, mas confiavam plenamente no plano divino. E nós, temos essa mesma coragem em nosso dia a dia? Enquanto avançamos, veremos que cada detalhe da vida da Sagrada Família é uma lição de santidade e união. A próxima parada é sobre São José, um exemplo que muitos subestimam, mas que é fundamental para entender o que significa ser um verdadeiro líder familiar. São José é, sem dúvidas, um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Embora não tenha dito uma única palavra nas Escrituras, suas ações falam mais alto do que qualquer discurso. Ele foi o guardião da Sagrada Família, protegendo Maria e Jesus com coragem e dedicação, mesmo nas situações mais adversas. Imagine o peso de sua responsabilidade, cuidar do Filho de Deus e de sua mãe, sem nenhuma garantia ou conforto. José era um homem simples, um carpinteiro que confiava plenamente em Deus. E isso é algo que nos desafia. Quantos pais hoje podem dizer que lideram suas famílias com o mesmo amor e entrega?
O exemplo de José é especialmente relevante em tempos em que o papel do pai é frequentemente questionado. Ele mostra que liderança não é sobre imposição, mas sobre serviço e proteção. Quando foi a última vez que você pensou no impacto que um pai presente pode ter na vida de uma família? E mais do que isso, José é um exemplo para todos, não apenas para os pais. Ele nos ensina que, às vezes, o silêncio é mais poderoso do que as palavras. Mas o que dizer de Maria, cuja obediência e amor incondicional marcaram para sempre a história da humanidade? Maria é a imagem perfeita da obediência a Deus. Quando o anjo lhe anunciou que seria mãe do Salvador, ela não hesitou. Imagine o que se passava em seu coração, jovem, humilde, mas pronta para assumir a maior missão da história. Quantas vezes somos chamados a algo grande e hesitamos por medo ou insegurança? Mas Maria não apenas disse sim, ela viveu esse sim em cada momento de sua vida. Desde os desafios da maternidade até a dor de ver seu filho na cruz, ela permaneceu fiel ao seu propósito. E isso é algo que inspira não só as mães, mas todos que enfrentam dificuldades em suas jornadas. Sua intercessão pelas famílias é outro ponto importante. Maria, como mãe de Jesus, também intercede por cada família católica que busca santidade e união. É reconfortante saber que temos alguém no céu que compreende nossas lutas, não é? E há mais sobre a Sagrada Família que precisamos explorar. O próximo passo é olhar para Jesus, o centro dessa união, e entender o que sua infância pode nos ensinar. Desde cedo, Jesus demonstrou um profundo respeito pela autoridade de Maria e José, mesmo sendo filho de Deus. Sua infância em Nazaré foi marcada pela obediência e humildade, vivendo de forma simples e aprendendo as tarefas do dia a dia como qualquer criança. Isso nos lembra que não importa a grandeza do nosso chamado, há valor na simplicidade. Jesus também nos ensina que o aprendizado começa em casa. Sob os cuidados de Maria e José, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Como pais ou educadores, somos chamados a cultivar um ambiente que fomente o crescimento espiritual e moral das crianças. Isso pode incluir rezar juntos, ler histórias da Bíblia e ensinar a importância do amor ao próximo. O respeito e o amor filial que Jesus demonstrou por seus pais nos mostram que mesmo quem tem autoridade divina pode viver em harmonia com as ordens terrenas. Ele valorizava a família acima de tudo, e sua convivência em Nazaré é um modelo para nossas relações familiares. Mas a vida de Jesus não foi isenta de desafios. A fuga para o Egito, por exemplo, mostrou que a união familiar é essencial em tempos de adversidade. E é exatamente isso que exploraremos no próximo tópico. Imagine ser avisado em um sonho para deixar tudo para trás e fugir para um lugar desconhecido. Foi isso que aconteceu com a Sagrada Família. José, obedecendo ao aviso do anjo, levou Maria e Jesus ao Egito para protegê-los da fúria de Herodes. Esse momento é um exemplo de coragem e união familiar diante do perigo. Essa fuga nos ensina que, em tempos de crise, a união é a base para superar as adversidades. Quantas famílias enfrentam hoje desafios como desemprego, mudanças inesperadas ou doenças? A Sagrada Família nos mostra que a fé em Deus e o apoio mútuo podem transformar qualquer dificuldade em vitória. No Egito, eles viveram como estrangeiros, enfrentando a insegurança e a saudade de casa. Isso também nos faz refletir sobre os refugiados de hoje, que deixam tudo para trás em busca de segurança. Assim como José e Maria protegeram Jesus, somos chamados a proteger e cuidar dos nossos. Mas nem sempre a vida da Sagrada Família foi marcada por desafios externos. Em Nazaré, eles viveram uma rotina simples, mas profundamente significativa. E é essa vida oculta que vamos desvendar agora. Os anos que a Sagrada Família passou em Nazaré são conhecidos como a vida oculta. Esse período, embora pouco mencionado na Bíblia, é um testemunho poderoso do valor do cotidiano. José trabalhando como carpinteiro, Maria cuidando do lar e Jesus aprendendo e ajudando. Essa simplicidade nos ensina que a santidade pode ser encontrada nas pequenas coisas. A vida oculta de Nazaré nos convida a valorizar os momentos diários que, muitas vezes, passam despercebidos. A rotina de uma família católica, desde a partilha das refeições até a oração em conjunto, pode ser um caminho para a santidade. Você já parou para agradecer pelas bênçãos simples do dia a dia?
Nesse contexto, também aprendemos o valor do trabalho honesto e do esforço conjunto. José e Maria ensinaram a Jesus a importância de servir aos outros com dignidade e humildade. Essa lição é um lembrete de que o trabalho não é apenas um meio de sustento, mas também uma forma de glorificar a Deus. Mas a Sagrada Família não vive apenas no passado. Seu exemplo continua a influenciar e inspirar famílias católicas em todo o mundo, como veremos no próximo tópico. Em tempos de crise de valores, a Sagrada Família se torna um farol para todas as famílias católicas. Jesus, Maria e José nos mostram que é possível viver em santidade e união, mesmo em meio às dificuldades. Sua vida nos ensina que a família é o primeiro espaço onde o amor de Deus deve ser cultivado e vivido. O papel da Sagrada Família vai além de ser um exemplo histórico. Ela é uma referência viva para as famílias que buscam fortalecer seus laços espirituais e emocionais. Quer começar? Reze em família, participe da missa juntos e dedique momentos para conversar sobre a fé. Essas práticas simples podem transformar seu lar. Na igreja, a Sagrada Família é também um modelo para quem está em busca de orientação. Não importa se a família enfrenta problemas financeiros, emocionais ou espirituais, eles intercedem por todos. Sua história é um lembrete de que, com fé, nenhuma dificuldade é insuperável. E agora que entendemos o impacto da Sagrada Família, é hora de refletir sobre como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e compartilhar essa mensagem com o mundo. Vamos concluir com um convite especial. Você viu como a Sagrada Família é um exemplo de santidade, união e superação? Seus ensinamentos não são apenas histórias antigas, são lições práticas que podem transformar nossas vidas e nossas famílias hoje. O que você está esperando para colocar isso em prática? Inspire-se em Maria, José e Jesus. Reze com sua família, busque a santidade nas pequenas coisas e enfrente os desafios com fé. Essa é a base para construir um lar abençoado e um mundo melhor. A mudança começa com você, dentro do seu lar, seguindo esse modelo tão poderoso. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos que edificam a fé. Curta este vídeo, ative o sininho e ajude a espalhar a mensagem da Sagrada Família para que mais lares sejam transformados. Juntos, podemos trazer ao mundo os valores que o céu nos deu por meio da Sagrada Família. Então, vamos começar agora mesmo essa missão?